Nós somos mais influenciáveis do que nós pensamos. Será que tu eras capaz de mudar a tua opinião apenas para ser aceito pelas pessoas à tua volta? Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Inteligência Emocional Podcast. Meu nome é Paulo Moreira e hoje vamos falar sobre influência. Não de como é que nós podemos influenciar as outras pessoas, embora isto esteja subjacente neste episódio. Podemos fazer aqui engenharia reversa e perceber como é que nós podemos fazer, mas eu quero mostrar que nós somos mais influenciáveis do que nós pensamos. A maioria de nós acha que não é influenciado, toma as suas decisões de forma autónoma, de forma consciente. Aliás, é muito habitual vermos aqueles vídeos cómicos dos apanhados que alguém pede para fazer uma coisa para esse parvo e a pessoa faz e reage de dada forma e nós pensamos, como é que é possível? Aliás, há um vídeo que eu passo numa das minhas formações e nesse vídeo é um vídeo clássico e é inspirado num estudo em que aparece uma rapariga. Essa rapariga não sabe, faz parte da experiência, isto é uma experiência de campo. Ela entra num consultório oftalmológico, então ela vai supostamente fazer uma avaliação à sua visão, então eles fizeram com que eles fizessem parte da experiência, então isto é mesmo uma cliente, ela entra, está uma sala de espera com várias pessoas, sensivelmente se calhar umas 8 a 10 pessoas, e ela senta-se numa cadeira, à espera, na sala de espera. Entretanto, há um apito e quando há esse apito as pessoas levantam-se. Então, imagina, as pessoas estão sentadas, de repente levantam-se. Levantar só e voltam-se a sentar. E ela fica assim, e eles a filmar essa rapariga, não é? Que ela não sabe, todos fazem parte da experiência, menos ela. E há uma pessoa da recepção que está a continuar a trabalhar, perfeitamente normal. Então há o apito, as pessoas levantam-se, sentam-se e a pessoa da recepção nem estranha. Então mesmo para dar aquela ideia que isto é normal. Entretanto, há um segundo apito, todos levantam-se, menos ela. Ela fica assim a olhar para os outros. E ao terceiro, quarto apito, ela começa a fazer a mesma coisa. Então, sem saber porquê, levanta-se, senta-se com o apito. Entretanto, o que é que eles fazem? Há marcações, isto é um consultório mesmo oftalmológico, há outras pessoas que vão entrando, outras pessoas também não fazem parte da experiência, mas têm agendados, então se calhar 10 em 10 minutos essa consulta. E as pessoas que estavam na sala de espera que faziam parte da experiência, vão entrando como se fossem mesmo para a consulta. Então acontece o quê? As pessoas que fazem parte da experiência vão saindo uma a uma e as pessoas que não fazem parte da experiência vão se sentando em substituição. Então nós vemos este fenómeno a acontecer de quem chega, ao fim de alguns apitos também se levanta e chega a um ponto em que a pessoa que estava sentada em primeiro lugar e todas as pessoas, ninguém faz parte da experiência, mas todas levantam-se ao som do apito. Aliás, há uma parte em que essa pessoa fica sozinha na sala, há um apito e ela levanta sozinha e senta-se. Ou seja, mesmo sem ninguém. Então ela conformou às normas sociais. E quando eu peço este vídeo, eu costumo perguntar quem é que acha que faria o mesmo. A maior parte das pessoas diz que não. Diz que é ridículo. Ou não, ia perguntar à senhora o que é que se passa. Ou ia perguntar não sei quem. Aliás, no vídeo, há um das pessoas que não sabe o que é que está a passar, que pergunta a essa rapariga porque é que as pessoas estão-se a levantar. Ao qual ela responde, não sei. Eles estavam a fazer isto, eu também comecei a fazer. E ele começa a fazer a mesma. Ou seja, por vezes não precisamos de uma grande justificação. A maior parte de nós diz que nunca iria fazer. Eu próprio, quando vi o vídeo, também achei que parvo, nunca iria fazer. Mas a verdade é que o que os estudos da psicologia social mostram é que existe uma grande diferença entre aquilo que nós achamos que iríamos fazer e o que realmente fazemos. O poder da situação é muito forte. E hoje eu quero falar sobre 2 temas e vou aprofundar a intensidade dos temas. O primeiro é o tema da conformidade, e este é um exemplo de conformidade social, e o segundo a obediência. Então, conformidade. Vamos começar por este tema. Será que tu eras, é uma reflexão, capaz de mudar a tua opinião apenas para ser aceito pelas pessoas à tua volta? Ou seja, mudar a tua opinião para ser aceito? Fica a pergunta. Alguns de vocês podem dizer, claro que não, a minha opinião é a minha opinião, e outros, se calhar depende, e outros diziam que sim. Então, fica a tua reflexão. Eras capaz de mudar a tua opinião apenas para seres aceito?
Vamos entrar no tema da conformidade. E o que é conformidade? O conformidade é o ato de conformar, então de fazer o que está a ser feito, as nossas atitudes, as nossas crenças, aos nossos comportamentos, às normas do grupo, que foi o que foi feito por esta rapariga do estudo que eu disse. Então, ela tinha uma atitude que é quando há um apito não se levanta, não é? Então, não era essa a intenção e ela conforma-se ao grupo. E houve um estudo, este estudo do apito pode parecer estranho, mas há um apito, as pessoas levantam-se, é uma coisa subjetiva, então até pode ser minimamente aceitável. Mas um dos pioneiros da investigação deste tipo de conformidade social foi o Solomon Asch, e o Solomon Asch na década de 50 fez um estudo, foi excepcional e é um estudo clássico nesta área. Também, neste estudo, os estudos são chamados estudos cegos, em que a pessoa vai e não sabe ao que é que vai, porque se sabe ao que é que vai, logicamente não surte efeito. Então, neste estudo, por acaso também era dito aos participantes que eles iam testar um pouco a sua visão. Okay? Era um teste para ver algumas linhas, eles tinham que ver se tinham uma visão boa ou não. E o que aconteceu? Entrava um participante alheio à experiência, então não fazia parte da experiência. Entrava numa sala onde existiam vários elementos, 4 ou 5 ou 6 sentados. Esses elementos, o participante pensava, tal como no exemplo que eu disse da rapariga que se levantava ao som do toque, esse participante achava que os outros também não faziam parte da experiência. Achavam que eram pessoas como ele. Geralmente nós conseguimos recrutar essas pessoas, dizendo que se paga um voucher ou um valor, etc. E as pessoas são voluntários de experiências. Então ele entrou, viu lá 4 ou 5 pessoas sentadas, supostamente idênticos a ele, então não sabiam o que é que ia acontecer. E o que é que acontece? Nesta experiência, a pessoa que está à frente vai apresentando várias linhas com comprimentos diferentes. Linhas. E ele apresentava sempre uma linha, à esquerda, imagina uma linha, com um dado comprimento, e à direita 3 linhas diferentes. Ok? 3 linhas diferentes. E essas 3 linhas, uma era mais curta, outra era mais longa e outra era do mesmo comprimento. Então, mais uma vez, vocês sentavam-se e a pessoa que estava à frente, o apresentador, digamos assim, apresentava uma linha e depois dizia o seguinte: ok, esta linha, agora existem 3 linhas, A, B e a C, qual das 3 linhas, A, B ou C, é igual à que eu apresentei? E atenção, os comprimentos dava para ver claramente, sem sombra de dúvidas praticamente, qual era a linha do comprimento idêntico. Uma era bem mais curta, outra era bem mais longa e outra era idêntica. Ok? Esta era a experiência. Então vamos imaginar. A linha correta era a C, nesta experiência. Eles iam mudando. Então vocês sentam-se, vêem uma linha, ele apresenta e vocês na vossa mente sabem que é a C. Porque como é mais curta ou até mais longa. E como é que é feita a experiência? Vocês possivelmente sentam-se numa das pontas, porque já estavam lá as outras pessoas, vocês chegaram em último lugar. Então ele começa a perguntar a um de cada vez para responder qual é que acha que é a linha correta. E imaginem vocês, estão sentados, vocês na vossa cabeça sabem que é a C. Entretanto, um diz, é a linha B. Ok? Vocês acham que é a C, claramente estão a ver. E, atenção, isto não é um apito subjetivo que vocês não sabem o que está a acontecer. Isto é uma pergunta objetiva de qual é o comprimento idêntico a esta linha, A, B ou C. Não há aqui margem de dúvidas. E vocês sabem que é a C, mas o primeiro diz a B. E se vocês até pensam, a B, este claramente está com falta de vista. O segundo diz a B. E vocês até ficam a pensar, se calhar eles estão aqui equivocados, é o ângulo dele. E o terceiro diz a B. E o quarto diz a B. E o quinto diz a B, depende do número de pessoas. Entretanto, pedem a vocês a resposta. O que é que acham que iriam responder? Eu sei que muitos achavam, não, se eu sei que é C, diga C. Não. A maioria, claro que não são todos, por alguns fenómenos que nós vamos falar, mas a maioria das pessoas respondeu também a linha B, embora soubessem que era a C. Eles conformaram com as crenças, com as atitudes do grupo. Agora, porquê é que isto acontece? Vocês podem estar a pensar, isto é tudo uma carneirada, não é? Eu até ouvi uma frase que achei interessante que é: somos todos carneiros, mas de rebanhos diferentes. Okay? Somos todos carneiros, não? Somos todos ovelhas. Temos rebanhos diferentes. Mas há 2 motivos principais e até são adaptativos, são funcionais. Nós temos, ou seja, isto que aconteceu, este exemplo que eu vos disse, que pode parecer completamente parvo e porque é que as pessoas dizem uma linha quando é outra, até pode ser adaptativo. Temos que ter cuidado quando deixa de ser adaptativo. Então há 2 motivos principais pelo qual todos nós conformamos, seja com a linha, seja com o apito, seja com uma opinião do vizinho ou daquela pessoa que nós dizemos que é mesmo assim, sabemos que não é. Porquê é que isto acontece? 2 grandes motivos. O primeiro é o chamado influência normativa. O que é influência normativa? É quando nós
queremos ganhar aceitação social e evitar a rejeição social. E eu já tive um episódio agora passado que falei sobre este tópico da rejeição social, do impacto que isto tem no nosso cérebro. Então, quando nós queremos ser aceitos, ou seja, porque é que a rapariga, daquele primeiro exemplo do vídeo que eu vi, se vocês pesquisarem na net, se encontram no YouTube, porque é que ela levantou-se? Porque todos estavam-se a levantar. Então, ela ia ser, digamos, a ovelha negra, ia ser aquela pessoa que não se ia levantar. Porquê? Por causa de um apito. Então, nós conformamos com o grupo. Estão todos a levantar-se, menos eu, não é? Então, o grupo inteiro. Nós queremos, isto evolutivamente faz sentido. Então, se nós não conformarmos com o grupo, podemos ser rejeitados do grupo. E se sermos rejeitados do grupo, e eu falei nisso nesse episódio, poderíamos não sobreviver. Porque não tínhamos acesso a recursos partilhados, não conseguíamos procriar, não conseguíamos caçar, não conseguiríamos, fazer muitas coisas. Então, nós conformamos. Na linha é a mesma coisa. Quer dizer, estão 5 pessoas, ou 6, ou 7, eles variavam o número de pessoas, a dizer a mesma linha, e eu de repente digo a linha diferente, vão todos olhar para mim, então, mas quem é que este pensa que é? Então eu conformo ao grupo. Então é perfeitamente normal, adaptativo, nós fazermos isso. Se pensarmos bem qual é o mal, eu vou falar sobre isso, qual é o mal de levantar no apito, mesmo não saiba o sentido do apito, qual é o mal de dizer uma linha diferente, ok? Então fazer parte do grupo é mais importante do que acertar nesta linha. Segundo motivo, e se calhar um motivo mais lógico, digamos assim. Lógico na atualidade, não tanto como o outro, da aceitação social, de sobreviver em grupo. É chamada influência informativa. Então, o outro é normativa, esta é informativa. Qual é a diferença? É que este é quando nós conformamos porque consideramos que as outras pessoas podem ter acesso à informação que nós não temos. Então, super lógico. Mais uma vez, imagina que a questão do apito, estão todos a levantar, eu não sei porque é que as pessoas estão a levantar, mas eu vou levantar porquê? Se todos estão a levantar, em princípio, têm acesso à informação que eu não tenho. Então, por que não fazer o mesmo? E atenção, existe o conceito da sabedoria das multidões. Geralmente dizem que as multidões são estúpidas, mas não. O que a investigação mostra é que as multidões, tipicamente, se todos pensam de uma certa forma, em princípio, têm acesso à informação que eu não tenho e podem estar certas. Nem sempre estão, nós sabemos isso, mas influência informativa. A mesma coisa com a linha. Se calhar aquela linha que eu achava que era a C, se todos estão a dizer a B, eu próprio posso estar errado, eu próprio posso ter aqui uma ilusão de ótica, se calhar a posição onde eu estou não está correta. Então, se todos estão a dizer uma coisa, em princípio essa coisa está certa. Claro que nem sempre está, mas para mostrar que não é assim tão ilógico, irracional e parvo e estúpido nós conformarmos às outras pessoas, ok? Claro que depende do que nós fazemos, quando é que nós fazemos, porque é que nós fazemos. Agora, fatores que contribuem. Então estes fatores que eu vou dizer são fatores que podem fazer com que nós todos conformemos mais ou menos, e logicamente nós podemos usar a engenharia reversa e utilizar isso a nosso favor. Então, primeiro, fatores que contribuem para nós conformarmos. Tamanho do grupo. Quanto maior o grupo, mais nós conformamos. Então, neste estudo do Solomon Asch, eu sento-me e estão 2 pessoas, e as 2 pessoas dizem que é a linha B, não é? E eu sei que é a C, porque é a C objetivamente. Se eu tenho 2 pessoas a dizer a B, eu se calhar digo mais vezes a C. Porque são 2 pessoas. Ou uma pessoa diz a B, é eu e outra pessoa. Ela se calhar viu errado e eu digo mais vezes a C. Agora, se eu estou com um grupo de 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos, todos a dizer a mesma coisa, eu vou conformar. Ok? Então, tamanho do grupo. Quanto mais pessoas disserem a mesma coisa, mais provável eu conformar. Eu, todos nós. Segundo, unanimidade. Isto é muito importante. Se todas as pessoas disserem uma coisa ou fizerem uma coisa, eu vou conformar mais. Agora, se basta uma, isto é muito importante na nossa sociedade, basta uma pessoa ir contra as normas do grupo para a minha opinião não ir tão ao encontro das normas do grupo. Então, neste estudo de Solomon Asch, vamos supor que estão 7 pessoas em sala. Isto foi testado. Então, uma pessoa diz que é a B e lembra-se que a B é errada. A certa é a C. Uma diz a B, outra diz a B, outra diz a B. Um fulano diz a C, ou um fulano ou fulana, e os outros dizem outra vez a B. Como houve um a dizer a C e eu acho que é mesmo a C, eu vou dizer mais provavelmente a C. A mesma coisa naquela história do apito. Se houve uma pessoa que não se levanta, ou 2, provavelmente eu não me vou levantar tanto. Okay? Então, unanimidade. Terceiro fator, coesão. Coesão do grupo. Então, grupos mais coesos, grupos mais, digamos, ligados entre eles, que se dão bem, mais provável é eu fazer o mesmo. Então, se for um grupo todo partido que discute, que não está bem, eu próprio sinto que não há unanimidade e coesão entre eles, então se calhar a sua resposta também leva-me a ser menos coeso com essa resposta. Outro fator muito importante, isto é até muito jogado em marketing, o status.
Se eu tiver inserido num grupo, vamos supor, que eu considero de baixo status, eu sei que isto pode parecer o tal prejudice em inglês, não é? Preconceituoso, mas estuda-se os baixos status e altos status a vários níveis. Vamos supor, baixo status, uma profissão considerada de baixo status, ok? Mais braçal. E depois temos uma profissão de alto status. Vamos supor, tipo um médico, geralmente a pessoa lembra-se disso, não é? Um engenheiro, um neurocientista, uma coisa assim. Então vamos supor que eu estou num grupo onde são só médicos, ok? A dizer uma opinião. Eu acho que nós fomos sinceros, vamos saber que provavelmente eu vou conformar mais com esses médicos do que se forem 5 pessoas que eu considero de baixo status, ou sob posição de baixo status. Isto acontece no comportamento humano. Então o status do grupo que transmite, pode ser status real ou transmitido, vai influenciar a forma como nós conformamos. Então vão refletindo sobre isso. Às vezes que vocês conformarem, conformam, vão pensando nisso. O grupo é pequeno, é grande, era unânime, estava coeso, qual era o status do grupo, e vão vendo essas diferenças. Cultura também tem um aspecto importante. Então, culturas coletivistas tendem a conformar mais do que culturas individualistas, não é? Ou seja, se eu sou eu e penso pela minha própria cabeça e sou uma pessoa muito... vou atrás dos meus objetivos, sou eu, é mais provável que eu não conforme. Uma cultura coletivista sente mais aquele efeito da influência normativa que eu contei, que é ser aceito pelo grupo. Então, culturas mais coletivistas vão conformar mais tipicamente. Depois, a idade. Parece que quanto maior a nossa idade, depois há aqui uns efeitos diferentes, mais eu posso conformar do quanto sou jovem, irreverente e tenho a minha ideia, ok? Então a idade também tem aqui um fator e um tópico mais importante, para mim um dos importantes, é a importância do assunto. Eu há pouco tinha dito, qual é o mal de ser uma linha B ou C? Qual é o mal? Eu estou aqui apenas, supostamente, a pessoa pensava, para testar aqui a minha visão, também se todos estão a dizer uma, eu vou dizer diferente. Isto não vai ter efeito nenhum. Qual é o mal de eu me levantar? Isto é um toque, é um apito. Agora, se o assunto for realmente importante para nós vamos conformar menos, ok? Vamos expor, sei lá, temas quentes, eutanásia, aborto, temas ligados à religião, ao futebol, à política. Se eu tiver uma forte convicção, ou for muito importante para mim, tiver um grupo de pessoas a dar uma informação contrária, provavelmente eu não vou conformar tanto. Então, eu quero dar aqui estas notas porque desmistificar aqui dois assuntos, antes de falar da obediência, que é uma coisa ainda mais forte. Todos nós conformamos, uns mais do que outros. Não é totalmente ilógico e parvo e estúpido conformarmos. Não, tem estes dois fatores de eu quero ser aceito pelo grupo, isso é importante, e segundo, o grupo pode ter a informação que eu não tenho, então faz sentido até, e conformar em pequenas coisas não há mal nenhum. Então mais vale se calhar aceder à sabedoria da multidão, pode estar errada, mas provavelmente pode estar mais certa do que eu, e ser aceito pelo grupo em pequenas coisas do que tentar ser sempre irreverente. Agora, coisas são muito importantes para nós, se calhar temos que batalhar mais e contrariar isto. Então até faz sentido esta parte. Agora, espero que tenha dado aqui pelo menos fazer uma reflexão. Se pensas que não és influenciado por ninguém, perceber que afinal se calhar és influenciado mais vezes do que achas, eu agora vou dar um passo ainda mais extremo. E este é o tema da obediência. E a pergunta que eu agora faço é: se eras capaz de cometer atrocidades e até tirar a vida a alguém se te pedissem? E com certeza vais dizer que não. Não, se me pedissem, não. Uma coisa é, o meu filho está em perigo de vida e para fazer isso são dilemas, e a maior parte das pessoas era capaz de fazer uma atrocidade para salvar alguém que ama muito, sim, mas sem serem dilemas desses, no dia a dia eras capaz, a maior parte das pessoas diz que não, e ainda bem. Agora, eu quero falar sobre a obediência. O que é a obediência? É uma forma de influência em que a pessoa cede à ordem, àquilo que é pedido, às instruções de uma figura de autoridade, sem muitas vezes questionar. Até pode questionar, mas executa aquilo que é pedido por uma figura de autoridade. E nós vemos historicamente, provavelmente podes-te lembrar, quando eu falo em atrocidades e obedecer a uma autoridade, podes lembrar do período, um dos períodos difíceis da nossa história, o período em que, quando Hitler, não é? Começou a invadir a Polónia em 38, depois até 45 nós tivemos aqui a questão dos nazis, do Holocausto, e tínhamos pessoas que do dia a dia normal, ou seja, tinham uma vida normal, um emprego normal, tinham os seus filhos, etc., depois eram capazes de cometer atrocidades.
e denunciar vizinhos, colocá-los em campos de concentração, condená-los à morte. Então, isto foi um período muito negro na história, e quando finalmente a Segunda Guerra Mundial acabou, alguns investigadores ficaram curiosos. Um investigador, o Stanley Milgram, um grande investigador, ficou muito curioso de tentar perceber o que é que se passava aqui. Será que será algum gene, não é? Já na Primeira Guerra também houve aqui uma grande fatia dos alemães, um grande papel. Será algum gene, alguma coisa que existe que faz-me cometer essas atrocidades? Mas como é que é possível isto acontecer? Então estava à procura de um defeito de personalidade. Então foi conduzida uma experiência, que foi a experiência de Milgram, isto na década de 60, então tinha passado ali 15, 20 anos desde que a Segunda Guerra acabou. E como é que foi feita essa experiência? E agora, esta experiência é realmente dramática. Então, foi feito num jornal, então para recrutar voluntários, pedido no jornal a dizer, olha, ganha X dinheiro, vem participar de uma experiência sobre o ensino, então sobre a aprendizagem. Então as pessoas iam, e essas pessoas eram recrutadas todo tipo de pessoas, eles queriam todo tipo de pessoas, eles queriam variabilidade. Então pessoas de sexo diferente, etnia diferente, idades diferentes, formações académicas diferentes, profissões diferentes, todo tipo de pessoas. E depois faziam vários testes de personalidade para tentar perceber se há padrões, não é? E depois entravam na experiência. Como é que era a experiência? Na experiência era dito que esse voluntário vinha com outro voluntário para a experiência. Atenção, o outro voluntário não era voluntário, mais uma vez fazia parte da experiência, mas ele não sabia. E era dito que iam distribuir papéis aleatórios em que um fazia o papel de professor e outro de aluno, ok? Supostamente era aleatório, mas nunca era. O que é que acontecia? O voluntário, aquele que não sabia o que é que estava a acontecer, atenção, ficava sempre com o professor. Então todos os voluntários que apareciam eram professores, mas eles achavam que era sempre aleatório. E o outro, que fazia parte da experiência, mas o outro não sabia, fazia de estudante. E o que é que acontecia? Então o professor sentava-se, e existia uma figura de autoridade que era o investigador, com uma bata branca, que é a ideia da autoridade, que dava instruções. E a instrução era, você vai apresentar palavras, ok, ao estudante, à pessoa que está de estudante, e a pessoa tem que repetir as palavras. Cada vez que a pessoa falhar numa palavra, você vai dar um choque. E está aqui o choque. E para ver realmente, para as pessoas acreditarem, eles até mostravam a intensidade do choque. Era mesmo um choque. Okay? E a pessoa, isto é desconfortável. Sim, sim. E cada vez que a pessoa falha, você dá um choque e a intensidade vai aumentando. Os volts, a voltagem vai aumentando. E depois o estudante, que o outro pensava que era um voluntário como ele, ia para uma sala onde os vidros estavam tapados com uma cortina e a comunicação era apenas por áudio. Eles queriam tirar um pouco, se calhar, supostamente a pressão do olhar, etc. Então, o professor, o voluntário que não sabia, atenção, o que é que estava a acontecer, não via ninguém. Só ouvia, através ali de um intercomunicador. Ouvia. Então, lembrem-se, ele está a ouvir, está a fazer perguntas e tem que ir dando choques. Então, o que é que começou a acontecer? Então, começava a fazer perguntas, imagina, repita, maçã, casa, carro, e o outro, maçã, casa, carro. E cada vez que falhava, ele dizia, olha, vou ter que dar um choque. E dava um choque. E cada vez que dava um choque, do outro lado ele, gemia dor. Atenção, não havia choque nenhum do outro lado. Aquilo foi só testado com o outro. Ele pensava que havia choque, mas não havia choque. Então a experiência continua. E agora é que vamos começar a ver esta parte da obediência. Até agora, tudo bem. Então, o participante começa a falhar cada vez mais. E a voltagem continua a aumentar cada vez mais. E ele começa a ver voltagens, começam a ser voltagens baixas para voltagens que prejudicam mesmo, se calhar, o ritmo cardíaco, e até a última voltagem causava morte, ok? Então ele começa a aumentar, falhou, tanto que até o professor por vezes dizia, por favor, ouve bem as instruções, não falhes, não quer dar estes choques. Então ele começava a aumentar a voltagem. Há uma parte que o participante aluno, ok, que faz parte da experiência, não havia choques nenhums, atenção, começava a dizer assim, para a experiência, as voltagens estão muito grandes, eu não contei, mas tenho um problema cardíaco, eu não posso levar estes choques. E o professor, então o voluntário, dizia ao investigador, se calhar temos que parar a experiência. E o investigador apenas dizia o seguinte, atenção, você deve continuar com a experiência, é muito importante continuar com a experiência, por favor, professor, continue com a experiência. Só isto, instruções simples do investigador, que ele não conhecia de lado nenhum, mas só isto. O que aconteceu? Uma percentagem significativa das pessoas deu choques até supostamente à voltagem de morte. Quando isto acontecia, do outro lado das últimas voltagens, o outro já não reagia. Então vejam bem, ele dizia as palavras, do outro lado havia silêncio, o professor muitas vezes dizia, ele se calhar desmaiou,
e o investigador tem que continuar com a experiência. Deu choque, ele até só via, e do outro lado nada. Então, isto para dizer o quê? E depois já vou dizer o que é que... já agora, 65% das pessoas administrou o choque máximo. Foi uma porcentagem muito elevada. Primeiro, 65% é um número muito grande dessas pessoas. Supostamente, se isto fosse real, causavam morte a alguém. E não porque estavam em perigo de vida, apenas porque havia uma figura de autoridade que tudo estava desenhado e o outro só dizia tem que continuar, deve continuar com a experiência. Depois, quando foram ver as correlações entre as pessoas que deram o choque máximo e traços de personalidade, não houve nenhuma correlação significativa entre nada. Podia ser qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de formação académica, qualquer tipo de profissão, qualquer etnia, qualquer sexo. Não havia o gene maléfico. E o que isto mostrou, e este estudo logicamente foi um pouco criticado na altura, é o poder da situação. Se nós colocarmos, eu vou dizer qualquer pessoa, porque é isso que eles mostraram, mas quase qualquer pessoa, numa situação em que há uma figura de autoridade, respostas simples, ditatoriais, tem que fazer isto, etc., muitos de nós temos comportamentos que nem já percebemos o que é que está a acontecer. E alguns fatores contribuíam com que algumas pessoas dessem mais choques do que outras. Um dos fatores é a proximidade física à figura. Isto é muito interessante. Então, se a pessoa, se essa autoridade, esse investigador de bata branca que dizia tem que continuar, estivesse ao meu lado, eu dava mais choques. Se esse investigador estivesse lá ao longe ou desse-me as instruções pelo telefone, eu dava menos choques. Eu recusava mais vezes. O prestígio da figura. Se fosse alguém com aquele ar de autoridade, a tal bata branca, etc., era uma coisa. Se aparecesse uma pessoa ali esfarrapada a dizer as ordens, eu obedecia menos. A experiência também. Okay? Então, quanto mais experiência a pessoa parecia ter, mais as pessoas obedeciam. E depois, há aqui uma questão dos fatores, que é a questão da desindividuação. O que é desindividuação? É eu tirar o indivíduo enquanto indivíduo. Ou seja, quando a pessoa diz, está no papel de professor a dar os choques, não é? Ai, coitado, ele falhou, é mais um choque, ele está a dizer que está com um problema cardíaco, temos que parar. Quando ele diz, é só uma experiência, tem que continuar, deve dar o choque, por favor, participante, ele está a torná-lo quase um robô, ele está a tirar quase o papel da agência humana. Então o professor sente que não é ele a fazer, tanto que até o investigador dizia muitas vezes, não se preocupe com as consequências são acatadas por mim. Mesmo que a pessoa supostamente tivesse que tirar uma vida a alguém. Então desindividuar isto, ou seja, não és tu és apenas uma ferramenta para algo. Isto coloca-nos mais na obediência. E no julgamento que houve após a Segunda Guerra, do Holocausto, havia uma personagem que era uma das principais, que colocava pessoas nas câmaras de gás, etc., que era o Adolf Eichmann, não sei se é assim que se diz, Eichmann. Ele disse uma frase que foi passada imenso nesse tribunal, que era: eu estava apenas a seguir ordens. Ou seja, alguém que tirou centenas ou milhares de vidas, okay, ele respondeu: eu estava apenas a seguir ordens. Então foi muito condenado, dizendo: como é que é possível, és um ser humano, não vês que estás a fazer isso? E ele respondeu dessa forma, estava desindividuado da situação. Então, este podcast está a ser mais tenebroso, assim, mais negro que estou a transmitir. Quero-vos dar esta ideia que nós somos muito mais influenciáveis do que consideramos, de forma geral. Logicamente que há características individuais, mas a influência faz parte do nosso dia-a-dia, todos nós influenciamos e somos influenciados, e há a questão da obediência. Nós somos capazes de ter certos comportamentos se estivermos na situação que evoca esses comportamentos. Então é muito fácil encaminhar alguém a ter um comportamento diferente. Então não é que a pessoa tem um defeito, por vezes achamos que a pessoa é má, até algum defeito, alguma coisa está a acontecer, mas muitas vezes é o poder da situação que leva a que isso aconteça. Então esta é a minha mensagem do episódio de hoje. Obrigado por estares desse lado e vemos no próximo episódio do Inteligência Emocional, o podcast. Até lá.